Tal como no dia anterior, em que a areia nos escapava por entre os dedos, começámos a perceber que também o tempo fugia. Afinal de contas, e assim de repente, estávamos já no 7º dia de viagem. O percurso que tínhamos definido para este dia não era assim tão longo. Como tal, permitimos-nos acordar um pouco mais tarde. Despedimos-nos das dunas com um até à próxima e continuámos a viagem, já debaixo de altas temperaturas. Os cenários que percorríamos mantinham a sua grandiosidade e nós sentíamos-nos como um grão de areia no deserto. Passavam-se quilómetros e quilómetros em que apenas a estrada que se estendia à nossa frente cortava a imensidão. A paisagem mostrava-se austera e as formações rochosas evidenciavam as marcas do tempo e a riqueza geológica da sua formação. Ao longo dos anos, tinham sido esculpidas finas ondas para a memória futura. À conta desta riqueza, encontram-se por todo o lado pessoas a venderem minerais, fósseis e até pedaços de meteoritos, uns verdadeiros, mas a maioria são falsificações. A pouco e pouco, a vegetação rasteira que predominava ia crescendo. Começavam a aparecer árvores que quebravam a homogeneidade do caminho e indicavam que em breve surgiria por certo uma povoação. Assim foi. Aproveitámos para fazer uma pausa para café. Sentados na esplanada, apreciámos o movimento do cotidiano daquele local, ao mesmo tempo com tantas semelhanças e diferenças da nossa realidade. Voltámos à estrada. A próxima missão era atestar o depósito, já que em breve estaríamos em terreno ainda mais remoto, onde certamente não encontraríamos bombas. Não tivemos sucesso na primeira tentativa, mas felizmente, a poucos quilómetros mais à frente, havia outro posto, tão recente que ainda não estava assinalado nos mapas, mas que nos permitiu suspirar de alívio e enfrentar sem medo a subida às montanhas. Íamos aventurar-nos pelo Alto Atlas, percorrendo algumas das estradas mais altas da cordilheira. Mas antes, ainda teríamos muito com que nos pasmar. A contrastar com os tons ocre da terra e das construções de adobe, surge novamente um rio verde. E se no Vale dos Izes já tínhamos ficado estupefactos, aqui, essa admiração foi multiplicada. No leito do rio, cresce uma enorme e luxuriante manta verde. As palmeiras são obviamente rainhas, mas a seu lado, encontram-se campos de cultura bem alimentados pela água subterrânea. Nas margens do rio cresce a cidade de Tingir, aproveitando os benefícios que a água traz. Parámos no mirador para fotografar e apreciar melhor o oásis, uma autêntica manifestação divina da natureza. Por aqui, vendedores de artesanato coloriam os muros com os produtos locais e tentavam a sua sorte com os muitos turistas que ali paravam. Fugimos do assédio comercial, mas pouco depois voltávamos a parar para uma refeição ligeira. Aproveitámos o ar-condicionado para normalizar a temperatura corporal e enfrentarmos de novo o calor que ainda se fazia sentir. Continuámos a nossa subida e, conforme o fazíamos, vimos-nos ladeados de gigantescos penhascos e, mais uma vez, sentimos-nos microscópicos. Tínhamos chegado às famosas Gargantas do Todra, uma das portas para o Alto Atlas e um dos desfiladeiros mais impressionantes de Marrocos, com as suas altíssimas escarpas calcárias. O rio, dependendo da altura do ano, vai também mudando a sua força, chegando mesmo a desaparecer nos meses mais quentes. Por sorte, ainda conseguimos ver alguma água.
Depois da paragem obrigatória para mais um rolo de fotografias, seguimos caminho por estradas que mudavam de piso com frequência. Sem alguns troços se encontravam bastante degradadas, noutros encontramos piso novo, muito à conta da barragem recém-construída e que muitos acusam de ser a assassina das aldeias que se encontram acima dela. A corroborar esta acusação, estão as povoações por onde passamos e que, embora ainda tivessem traços de alguma abundância, manifestavam agora sinais de decadência. As construções começavam a escassear à medida que subíamos e também na mesma proporção aumentava o nosso espanto perante aquela magnitude. Mais de uma vez tivemos que parar. Não era possível passar por ali, sem tirar uns minutos para contemplar tamanha obra. Foi uma subida gloriosa. Apesar de não parecer, a natureza começava a mostrar que estávamos de facto a uma altura considerável. E foi nesta altitude e neste isolamento, que numa das paragens para apreciar a imponência das paisagens, que encontramos no meio do nada uma carica. Uma carica de cerveja de uma marca portuguesa, que nos levou a pensar que estávamos a delirar. Tinha arrefecido consideravelmente e os céus adornavam-se de nuvens que ameaçavam abrir. Chegámos finalmente a Godal, o nosso destino do dia. A mais alta aldeia de Marrocos, a cerca de 2.300 metros de altitude, seria o nosso refúgio nessa noite e despertaria em nós uma ambivalência de emoções. Escolhemos para nossa casa o albergue Afud, mesmo à entrada da aldeia. E depois de nos instalarmos, decidimos fazer um passeio para explorar a Godal. Poucos metros depois deparávamos-nos com a realidade mais dura e provavelmente com aquele que seria o maior choque civilizacional da viagem.
Mulheres trabalhavam nos campos e lavavam as roupas nos riachos, acompanhadas por crianças pequenas, em péssimo estado de higiene, e que ao nos avistarem, correram de imediato para nós, mendigando por dinheiro, doces ou qualquer outra coisa, acompanhando-nos no nosso percurso, em imparável discurso numa língua por nós desconhecida. Claro que não falavam inglês, nem francês, nem sequer árabe. Apenas o seu próprio dialeto berber. Fomos comunicando através de gestos e expressões faciais, até que acabaram por desistir, mas logo outros apareciam para tomar o seu lugar. Por ali, a vida parece ter parado no tempo. A eletricidade chegou à aldeia há poucos anos e não existem praticamente televisões. As dificuldades para sobreviver são muitas e tudo se repete num ciclo sem fim. Os homens que trabalham dedicam-se ao comércio ou à pastorícia. As meninas acabam a instrução primária e vão para os campos ajudar as mães. Casam, têm filhos e a história repete-se. Uma ou outra ousa sonhar fora das montanhas, mas o horizonte é muito limitado. Apesar desta realidade à partida difícil de compreender, a Godal tem uma beleza sem par. Não só na paisagem, mas na autenticidade que ali encontramos e que nos marcou profundamente.